Capítulo 832-831. Pedi a compostura, pedi completamente. Quando Caim viu que Lava, ele imediatamente usou telepatia para dirigir a batalha de seus três Pokémon com total concentração. Em pouco tempo, eles conseguiram expulsar os Pokémon que ocupavam a caverna. Apesar do ritmo acelerado, Caim acabou um tanto exausto. Afinal, mesmo já sendo um médium de nível intermediário, ele ainda não conseguia manter a telepatia continuamente por longos períodos. No entanto, o esforço valeu a pena para localizar o Kilava que ele havia vislumbrado brevemente. Ao retornar ao local onde havia lutado anteriormente contra os membros da equipe Magma, Caim não pôde deixar de sentir um pouco de nostalgia. Naquela época, enfrentar um Pokémon da equipe Magma que mal havia alcançado o nível quase elite tinha sido um grande desafio. Caim e Steren precisaram de um esforço considerável para derrotá-lo. Foi precisamente essa batalha que permitiu que o Metagross de Steven evoluísse. Agora que Caim estava de volta àquele lugar, ele não era mais o mesmo. Ele havia se tornado um treinador de nível quase elite, e não um quase elite qualquer, mas um que estava começando a alcançar o domínio dos verdadeiros treinadores de elite. Os Pokémon selvagens da área agora representavam um desafio adequado apenas para a equipe secundária de Caim. Examinando cuidadosamente as pegadas de Pokémon no chão, ele encontrou muitas pegadas, todas misturadas. Mas uma das habilidades mais marcantes de Caine em sua vida anterior era o rastreamento e a contra-espionagem, o que lhe permitiu identificar os rastros de Kilava em meio ao caos. Graças à análise e ao escaneamento do sistema, o processo foi ainda mais eficiente. As pegadas de Kilava estavam frescas, ainda não apagadas por outros Pokémon, o que facilitou muito o rastreamento. As pegadas levavam para o interior da caverna. Elas coincidiam com a direção que Caim já havia planejado seguir, então ele não hesitou e continuou em frente. A equipe principal de batalha era composta por Aron, Levitar e Combusken. No entanto, o que ele encontrou dentro da caverna não correspondia às suas expectativas. A área, antes repleta de Macago, agora abrigava apenas alguns Pokémon dispersos, principalmente Slugma em vez de Macago. O nível de dificuldade havia diminuído drasticamente. Caim franziu a testa. Será que alguém já passou por aqui? Mas o número de Pokémon na primeira metade da caverna era o esperado, e não havia sinais incomuns nos arredores. Com essa dúvida em mente, Caim continuou avançando. Ao entrar na segunda metade da caverna, ele notou um aumento significativo na temperatura. O ar quente era escaldante e seus sapatos estavam encharcados de suor. Gotas começaram a escorrer por sua testa e corpo. Após apenas alguns instantes, Caim começou a sentir uma sede intensa. Ele decidiu voltar e trocar de marcha. Felizmente, antes de chegar ao Monte Shimei, Kaino havia preparado uma roupa especial, semelhante ao uniforme da equipe Magma, mas de melhor qualidade, e esse traje oferecia isolamento térmico superior e ventilação adequada. Uma vez equipado, a sensação de calor praticamente desapareceu. Resolvido esse problema, Caim continuou a se embrenhar na caverna com seus três Pokémon. Para Lavitar, o calor não parecia ser um grande problema. Sua carapaça grossa e dieta à base de diamante o tornavam incrivelmente resistente, tanto por dentro quanto por fora. Combusken, por outro lado, parecia estar em seu ambiente ideal. Ain até sentiu como se as penas em sua cabeça estivessem quase se transformando em chamas de verdade. Desde que foi libertado, a empolgação de Combusken era evidente. A concentração de energia do tipo fogo na caverna era notável, melhorando significativamente sua recuperação e adaptação. Ishii era o seu campo de batalha ideal. Aron, no entanto, estava em desvantagem. Embora sua temperatura corporal tivesse aumentado significativamente, ele ainda conseguia lutar, mas não havia dúvida de que o calor afetava ligeiramente seu tempo de reação. Caim, no entanto, não tinha intenção de devolvê-lo à sua Pokébola. Embora o ambiente não fosse confortável para Aron, puxá-lo de volta não me traria benefícios a longo prazo. Afinal, as dificuldades existem para serem superadas, certo? Se a cada problema ele optasse por fugir, o que faria no futuro se encontrasse um inimigo cujo habitat natural fosse semelhante? Evitaria o confronto. Alien tirou uma garrafa de água e deu para Aron beber. O contato da água com sua carapaça metálica produziu um suave som de SSS, pois a água esquentou instantaneamente. Aron bebeu a garrafa inteira de uma só vez, já que seu consumo de água era maior naquele ambiente. Ain suportou o calor em sua mão e deu um tapinha na cabeça de Aron com um sorriso encorajador. Aron, a perseverança é a chave para o sucesso. Não podemos fugir só porque a energia do tipo fogo é sua fraqueza. Concur. Aron balançou a cabeça firmemente e moveu as patas dianteiras, sinalizando que estava bem.
Laat e o tio Lavitar se aproximou, tentando consolar Aron. Imitando Caim, Lavitar colocou a mão nas costas de Aron, tentando-lhe dar alguns tapinhas. Como bons amigos, era um gesto de apoio. No entanto, a palma da mão de Lavitar, sendo seu ponto mais sensível, não estava preparada para a temperatura da concha de Avon. Lá, Lavitar gritou de repente. A princípio, ele não sentiu nada ao tocar em Aron, mas depois de um instante sentiu uma dor ardente na palma da mão. Ao olhar para a mão, percebeu que estava completamente vermelha. Oh, oh. Lavitar soprou com urgência na mão, tentando aliviar a sensação de queimação. Caim, ao ver a reação adorável de Lavitar, não conseguiu conter o riso. Concur. Aron também se juntou às risadas, enquanto Combusken já estava no chão, agarrando a barriga de tanto rir. Apesar de ser o mais pesado da equipe de Caim, Lavitar também era o mais travesso. Apesar disso, ele tinha um excelente relacionamento com os outros, que o tratavam como um irmão mais novo. Lavitar, envergonhado, coçou a cabeça. Ele definitivamente havia perdido a compostura. Esse pequeno incidente foi apenas um momento divertido na aventura de Caim e seus Pokémon. Os Zuma da região não demonstraram nenhuma intenção de atacar Caim, contanto que ele evitasse cuidadosamente a lava que ocasionalmente jorrava de seus corpos. A caverna não parecia abrigar muitos outros Pokémon, principalmente apenas Lugma. Ao final desta segunda metade da caverna, Caim chegou a um enorme espaço que lembrava um lago, embora este lago estivesse cheio de lava. As rochas ao redor eram de um vermelho intenso e a superfície da lava estava ponteada de boas. Quando essas boas estouravam, liberavam correntes de ar quente para cima. Acima dali ficava o cume do Monte Chinei, a cratera do vulcão. Será que cheguei ao coração do Monte Chinei? Pensou Caim. Enquanto ele refletia, uma sombra negra emergiu da lava e, como se tivesse encontrado seu alvo, lançou-se diretamente contra Caim. Combusken reagiu instantaneamente, colocando-se na frente de Caim em uma postura defensiva. Fim do capítulo. Capítulo 833-832 Magmutar. Caim reagiu rapidamente, usando sua habilidade psíquica combinada com sua agilidade para desviar dos fragmentos de magma que se desprenderam quando seu oponente investiu contra ele. Lar. Co. Lavitar e Aron também responderam instantaneamente, dando alguns passos para trás para ficarem ao lado de Caim enquanto começavam a reunir energia em seus corpos. Então, Combusken cruzou os braços em frente ao peito, o ar ficando sério enquanto encarava a sombra que avançava em sua direção, recebendo o golpe diretamente com o próprio corpo. Van. Esse era tio. Embora Combusken mantivesse sua posição firmemente, seus pés foram impulsionados contra o chão com força, mas ele não pôde evitar ser empurrado para trás de 3 a 4 metros com o impacto. As penas amarelo pálidas em seus braços cruzados agora exibiam marcas de queimadura marrom escuras. Aquele tom perfeitamente queimado. Não estamos falando de asas de frango assadas. Tosse. Combusken, sendo um Pokémon do tipo fogo, possui penas especiais imbuídas de energia que normalmente são resistentes ao fogo. No entanto, desta vez, com um único ataque, parte de sua plumagem foi chamuscada. Além disso, Combusken, embora seja um Pokémon do tipo lutador que não se destaca particularmente em força física, é excepcional em velocidade. Ele não deveria ter sido repelido tão facilmente por um único golpe. Quando Caim finalmente conseguiu ver claramente o Pokémon inimigo, sua expressão se transformou em espanto, mudando rapidamente para uma mistura de surpresa e interesse. Encontrar um Pokémon como esse em um lugar assim foi, sem dúvida, inesperado. Um Pokémon capaz de viver em magma. Definitivamente do tipo fogo. Embora esse Pokémon fosse um pouco feio. Na verdade, diante deles estava um Pokémon de corpo rechonchudo. Seu punho enorme ainda estava estendido, claramente o mesmo que havia atingido Combusken, e um sorriso zombeteiro se esparrava por seu rosto, implorando para ser socado. Sua boca era larga e seus lábios grossos. Nada daquilo era atraente. O sistema à frente de Caim exibiu rapidamente as informações sobre este Magmutar. Pokémon, Magmutar azul claro. Sexo, masculino. Nível, 38. Tipo, fogo. Habilidade, corpo de chamas. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, mega soco, soco dinâmico, rajada de chamas, energia concentrada. Movimentos básicos, soco tovão, névoa, o ar malicioso, brasa, cortina de fumaça, ataque falso, giro de fogo, névoa limpa, explosão de chamas, raio confuso, soco de fogo, erupção de lava.
Movimentos aprendidos: onda de calor, cauda de ferro, chute baixo, soco focalizado. Movimentos TN: nenhum. Foi esse Magmotaro responsável por repelir Combusken com aquele poderoso ataque. O fato de Magmotar poder viver dentro do magma fazia sentido para Caim. E o intrigava é porque o Magmotar estava ali, afinal. Magmotar normalmente evolui quando o magmar é exposto a um item especial chamado magmarizador. É verdade que, posteriormente, o descobridor do método de evolução de Magmotar publicou essa informação, que foi aceita pela Liga Pokémon e incluída na Pokédex oficial. No entanto, Caim nunca havia testemunhado pessoalmente o Magmotar evoluir dessa forma. Ocasionalmente, certos métodos de evolução podem ser substituídos por outros fatores. Por exemplo, Phoebus pode evoluir para Milotic de duas maneiras, usando um item específico ou aumentando sua beleza. Talvez algo semelhante aconteça com Magmar. Alguns Magmotar podem evoluir naturalmente na natureza e este poderia ser um desses casos. Ain achava que essa teoria era a única explicação lógica para a presença de um Magmotar ali. O que mais chamou a atenção de Caim foi o nível do Pokémon. Não era particularmente alto, apenas nível 38. Comparado aos níveis de macaco que Caim e Steven tinham visto dentro do vulcão durante sua última visita, este Magmotar deveria estar em desvantagem. No entanto, parecia ser o Pokémon mais forte da área naquele momento. Algo deve ter acontecido aqui, pensou Caim. Uma leve sensação de inquietação instalou-se em seu coração, como se alguém já tivesse chegado antes dele. Mas agora, a prioridade era derrotar esse Magmodar. Um Pokémon com a habilidade Corpo de Chamas era valioso, mesmo que sua força ou potencial não fossem excepcionais. Para alguém como Caim, com habilidades avançadas de criação, o Magmotar assim poderia ser um excelente auxiliar para reprodução e seleção. A habilidade Corpo de Chamas não era útil apenas em batalha, causando queimaduras nos oponentes que entrassem em contato físico, mas também tinha outra função. Quando um Pokémon com essa habilidade está perto de ovos, o tempo de eclosão é significativamente acelerado, em até 50%. Caim planejava estabelecer uma base de criação em sua ilha secreta. Ter um Pokémon com essa habilidade poderia economizar muito tempo na incubação de ovos, permitindo que ele se concentrasse em melhorar a qualidade dos Pokémon que criava. No entanto, o Magmotar de nível 38 claramente não era um oponente que Combusken e os outros 3 Pokémon pudessem enfrentar sozinhos. Caim tirou outra Pokébola do cinto e a lançou para o ar. Um Politoed apareceu. Flor, gritou Politoed. Dentro de um vulcão, sua habilidade de chuvisco não seria muito útil. Cor. Os. Lá. Os 3 pequenos Pokémon não ficaram contentes com a decisão de Caim de chamar Politoed. Eles interpretaram isso como um sinal de desconfiança em relação a eles. Embora Politoed tivesse uma grande vantagem como um Pokémon do tipo Água contra o Magmotar do tipo Fogo, Larvitar, Aron e Combusken queriam provar seu valor. Muito bem, disse Caim após ouvir os gritos de seu Pokémon. Vocês três terão a primeira chance de lutar. Caim conectou-se telepaticamente com Politoed. Use seu controle da água para dissipar parte da energia ígnea na área, especialmente ao redor do campo de batalha. Politoed assentiu em silêncio e começou a reunir energia, sua antena brilhando com uma fraca luz azul. Embora fosse difícil manipular a água em um ambiente tão seco, o apoio que ele tinha aumentaria muito suas chances de vitória. Agora, a batalha havia começado. Capítulo 834-833. Uma cara que pede um soco. O corpo de Politoed começou a emitir vapor de água que se dispersou lentamente no ar, reduzindo o calor no ambiente. Embora o nível e a força de Politoed não fossem superiores aos de Swampert, quando se tratava de controlar energia do tipo água, Politoed era provavelmente o Pokémon mais habilidoso da equipe de Caim. Até mesmo Zouking, no máximo, conseguia igualar sua habilidade. Isso se devia ao intenso treinamento a que ele havia sido submetido sob o regime meticulosamente planejado por Caim, melhorando passo a passo. Parte da razão era que Politoed naturalmente possuía uma forte afinidade com energia do tipo água. Além disso, o Politoed de Caim possuía a habilidade Chuvisco, que lhe dava ainda mais controle sobre o poder do tipo água. Em comparação com Zouking, Politoed tinha a vantagem de ser um Pokémon do tipo água puro, especializado exclusivamente nessa área, enquanto Zouking, sendo tanto psíquico quanto água, dividia seu potencial entre dois tipos. Isso permitiu que Politoed se destacasse nesse domínio específico. No entanto, todas as ações de Politoed foram feitas em segredo, e nem Aron nem Larvitar, que estavam prontos para a batalha, tinham conhecimento disso.
Antes que Arum e Larvitar pudessem atacar, Magmotar fez o primeiro movimento. O braço que mantinha erguido mudou. As chamas ao redor se dissiparam, revelando um cano escuro, como o cano de uma arma grande. Pequenas faíscas amarelas começaram a brilhar dentro do cano, e um projétil envolto em chamas foi disparado diretamente contra Kombuski, que havia bloqueado seu ataque anterior. A expressão zombeteia de Magmotar não vacilou nem por um segundo. No entanto, Kombuski não entrou em pânico. Caine já lhe havia dado instruções através da ligação telepática entre eles. Com um salto poderoso, Combusken desviou-se agilmente da bola de fogo. No entanto, ao atingir o solo, a bola de fogo se desintegrou, produzindo uma chuva de faíscas que chamuscou parcialmente Combusken no ar. Mesmo assim, esses ataques de fogo não foram muito eficazes contra Combusken, visto que ele também era um Pokémon do tipo fogo. Entretanto, Aron e Larvitar não perderam tempo. Larvitar estendeu as mãos e o chifre verde em sua cabeça começou a emitir um brilho terroso. Rochas começaram a se materializar dentro da caverna, mas logo depois tornaram-se invisíveis. Aron, por outro lado, firmou as patas no chão. De repente, duas correntes rochosas irromperam do solo, estendendo-se para enredar Magmotar. Magmotar, com os olhos vermelhos brilhando, percebeu as rochas invisíveis, mas não se moveu. Ele encarou as correntes rochosas com os punhos, que imediatamente se incendiaram. Cada soco quebrava uma das correntes antes que pudessem prendê-lo. Contudo, quando Magmotar parecia prestes a exibir um sorriso vitorioso, uma sombra surgiu sobre sua cabeça. Era Combusken, que havia se esquivado do ataque anterior e agora desferia um poderoso chute vindo de cima. Instintivamente, Magmotar cruzou os braços em frente ao rosto para bloquear o ataque, assim como Combusken havia feito antes. Plan. O golpe atingiu em cheio os braços cruzados de Magmotar. A força das pernas de Combusken, combinada com a gravidade da descida, resultou num ataque impressionante. Mesmo assim, Magmotar conseguiu suportar o golpe. Sua expressão, no entanto, permaneceu zombeteia, como que dizendo: é só isso que você tem? Mas Combusken não tinha a intenção de causar grandes danos com aquele primeiro chute. O objetivo do golpe inicial era apenas romper a defesa de Magmotar, seguido por um segundo ataque imediato com a outra perna. Graças à elasticidade de seus músculos, o segundo golpe não foi mais fraco que o primeiro. Plano. O segundo chute atingiu Magmotar em cheio no rosto, derrubando-o no chão, muito mais indefeso do que Combusken estivera quando foi atingido anteriormente. Os olhos de Magmotar ardiam de fúria e as chamas em seu corpo irromperam explosivamente. Contudo, assim que atingiram o ápice, inesperadamente começaram a enfraquecer ligeiramente. Magmotar não teve tempo para pensar nisso. Estava completamente consumido pela fúria. Antes que ele pudesse se levantar, uma nova onda de ataques já vinha em sua direção. Numa luta de 3 contra 1, manter o ritmo de ataque pode ser decisivo. Se o oponente conseguir quebrar o ritmo, pode recuperar o equilíbrio. Mas, uma vez em desvantagem, a recuperação torna-se difícil. Naquele instante, 3 rochas enormes surgiram acima de Magmotar. Larvitar vinha armazenando energia desde que lançara as pedras invisíveis e agora, sob a orientação de Caim, as liberou. As rochas desabaram com estrondo. Pum, pum, pum. Eles golpearam o rosto de Magmotar com brutalidade. A expressão dele parecia mesmo que pedia outro soco. Aron, por sua vez, não perdeu a oportunidade. Com outro movimento, ele invocou 3 novas correntes de pedra, o máximo que conseguia controlar de uma só vez. Elas se prenderam aos destroços como correntes de ferro, restringindo ainda mais Magmotar. Entretanto, Combusken continuava a percorrer a caverna em alta velocidade, zigue-zagueando sem parar. Embora os ataques iniciais não tivessem sido suficientes para derrotar Magmotar, os efeitos começaram a se acumular. Em breve, o som de rachaduras ecoou das rochas que cobriam Magmotar, seguido por pequenas chamas que se infiltravam pelas fissuras. As chamas se intensificaram até que finalmente. Plum. As rochas e as cadeias rochosas explodiram simultaneamente, revelando um Magmotar exausto, porém furioso. Sua expressão não era mais arrogante, era pura fúria. Combusken e Larvitar continuaram a mirar diretamente em seu rosto com seus ataques. Acertar um Pokémon na cara pode não ser muito esportivo, mas essa foi uma batalha de verdade. Magmotar, com os olhos ardendo de fúria, esfregou a bochecha com uma das mãos enquanto erguia a outra, como quem diz: você não vai escapar, ainda há muita luta pela frente. No entanto, Magmotar não conseguiu levar a melhor desde o início e os Pokémon de Caine já controlavam o rumo da batalha.
Graças ao aumento de velocidade e ao uso da agilidade, a velocidade de Combusken agora excedia em muito o que Magmotar conseguia igualar. Com chamas flamejando ao redor de seu corpo, Combusken se lançou contra Magmotar como uma bola de fogo incandescente. Magmotar, com o rosto pálido, ergueu ambas as mãos e liberou um vento escaldante, como o escapamento de um motor a jato. Mas isso não foi suficiente para deter o Combusken. Nesse instante, Aron e Larvitar trocaram um olhar. Aron correu em direção ao Larvitar, que colocou as mãos sob ele como um canhão e o lançou para frente com força. Foi um movimento combinado entre os dois. Larvitar usou sua energia e força da terra como uma mola, e Aron se transformou em um projétil. Aron ativou o Magnet Rise, minimizando seu peso em pleno voo. Uma fina camada de fogo azul envolveu Aron enquanto ele avançava em direção a Magmotar. Era o movimento de ovo de Aron, investida do dragão. Pela primeira vez, estava sendo usado em uma batalha real. E o alvo era um Pokémon do tipo fogo em seu próprio domínio, cercado por energia de fogo. Fim do capítulo. Capítulos 835 a 834 Evolução. Combusken, destemido diante do fogo, liderou o ataque na linha de frente. Logo atrás dele vinha Aron, auxiliado por Larvitar e pelos efeitos do movimento Magnet Rise. Era como se ele fosse um projétil de prata. Ao ver Combusken avançando em sua direção, Magmotar intensificou o calor do movimento onda de calor que emanava de seus dois braços. Mas a velocidade de Combusken, que havia atingido seu limite, não mostrava sinais de diminuir. Pan. Com um impacto poderoso, Combusken colidiu com Magmotar. O golpe investida flamejante atingiu diretamente os punhos de Magmotar. Embora não tenha causado muito dano, conseguiu interromper o ataque onda de calor e forçar os braços de Magmotar a se abrirem. Agora, Magmotar estava completamente exposto. Combusken aproveitou a resistência do oponente para se impulsionar para trás, abrindo caminho para Aron, que avançava a toda velocidade. Com o corpo envolto em energia do tipo dragão, Aron se tensionou como uma mola e investiu direto contra o rosto de Magmotar. Plan. Magmotar, sem tempo para se defender, recebeu o impacto total do ataque do dragão e cambaleou para trás, quase caindo. Ao mesmo tempo, Aron também foi arremessado para trás pela força do golpe. A energia do tipo dragão desapareceu de seu corpo, deixando uma leve marca vermelha causada pela habilidade Corpo de Chamas de Magmotar, que o queimou. Mas Aron ainda não tinha terminado. Flutuando para trás graças ao Magnet Rise, ele retornou à posição de Combusken. Sem hesitar, Combusken o agarrou pelas patas traseiras. Os músculos dos braços de Combusken se tensionaram visivelmente, mesmo através de suas penas, e com um movimento poderoso, ele arremessou Aron de volta em direção a Magmotar. Impulsionado pela força de Combusken, Aron voou como um míssil. Desta vez, sua velocidade era ainda maior do que quando Larvitar o havia impulsionado. Na cabeça de Aron, dois chifres rochosos começaram a brilhar intensamente enquanto acumulavam energia do tipo pedra. Ele estava usando o golpe cabeçada, um movimento idado que nunca havia usado em batalha antes. Com um poder base de 150, esse golpe do tipo pedra era extremamente poderoso. Se acertasse, causaria dano significativo a Magmotar, que era duplamente vulnerável a esse tipo de ataque. Naquele momento, o cambaleante Magmotar não tinha como se defender eficazmente. Pronto. O impacto lançou Magmotar para trás, fazendo-o se chocar contra a parede rochosa da caverna. O golpe foi tão poderoso que ele ficou incrustado na rocha. Embora o golpe de cabeça normalmente cause dano de recuo, a habilidade de Aron, Cabeça de Pedra, o impediu de sofrer dano adicional. Foi um golpe limpo e certeiro. Magmotar, com a língua de fora e os olhos revirados, deslizou pela parede e caiu no chão, incapaz de continuar lutando. Caim, aproveitando a oportunidade, lançou uma Pokébola e capturou Magmotar, cuja habilidade Corpo de Chamas complementaria perfeitamente a equipe, especialmente quando combinada com Miltank para sinergia de suporte. Entretanto, Aron apresentava sinais de queimaduras devido à habilidade de Magmotar. Ain agiu rapidamente, pegando um spray do seu depósito para tratar os ferimentos de Aron. No entanto, assim que terminou de aplicar o spray e as marcas vermelhas desapareceram, Aron foi subitamente envolvido por uma luz branca brilhante. A expressão de Caim demonstrava surpresa. Aron já havia alcançado o nível 31 antes da batalha, então sua evolução não foi inesperada. O que surpreendeu Caim foi que Aron começou a evoluir imediatamente após derrotar Magmotar. Antes da batalha, Caim havia considerado usar Politoed para facilitar as coisas. Mas Aron se opôs, insistindo que ele poderia lidar com a situação junto com Combusken e Larvitar.
Agora, estava claro que Aron pressentia que essa luta seria crucial para ele. Durante a batalha, Aron demonstrou uma determinação inabalável. Ele usou golpes como investida do dragão e esmagamento de cabeça com eficácia, enfrentando o calor e as chamas de Madmotar sem recuar. Ao superar seu medo inato do fogo, Aron provou seu valor, provavelmente uma das principais razões para sua evolução. Larvitar e Combusken se aproximaram, observando a evolução de Aron. Larvitar, com os olhos cheios de inveja, soltou um profundo suspiro. Embora todos os outros membros reservas da equipe de Caim tivessem evoluído, ele ainda não. Felizmente, sua amizade com Bagom e Ociel ajudou a manter a motivação, e ele rapidamente transformou sua inveja em parabéns para Aron. Por outro lado, Altz, a mais jovem da equipe, tinha acabado de concluir sua fase inicial de crescimento. Seu desenvolvimento era muito mais lento do que o dos demais. Caim não deu muita atenção aos sentimentos de Lavitar. Ele pegou uma poção especial de seu estoque e a administrou a Aron, garantindo que ele estivesse em perfeitas condições para sua evolução. O Letoid também se aproximou. Estendendo as mãos, liberou energia do tipo água que começou a envolver Aron. Embora não pudesse alterar completamente o ambiente, ele podia equilibrar a energia térmica e ajudar Aron a evoluir em uma atmosfera dominada pelo fogo. Obrigado. Aron rosnou baixinho antes de fechar os olhos e se concentrar totalmente em sua evolução. Para Aron, aquele foi um momento emocionante. Ele esperou muito tempo para evoluir, vendo outros membros da equipe fazerem isso antes dele. Agora, finalmente, era sua vez. A luz branca ao seu redor tornou-se mais intensa, ocultando completamente sua forma. Através da luz intensa, era possível ver seu corpo crescer significativamente. Seu tamanho dobrou e vários chifres começaram a brotar de suas costas, formando uma armadura robusta. Seus membros tornaram-se mais musculosos e garras metálicas afiadas emergiram de seus pés. Seus olhos, antes redondos e adoráveis, assumiram um ar feroz. Quando a luz se dissipou, Aron havia se transformado em Lairon. Ah! Lairon rugiu, liberando toda a sua energia e exibindo uma aura de poder impressionante. Seu corpo agora estava completamente coberto por uma mistura de metais brilhantes e escuros, e até mesmo seus dentes eram duros como aço, prontos para esmagar os minerais mais resistentes. Chegou a hora de Lairon brilhar. Capítulo 836-835 A Rocha Carmesim encontrada. Pokémon, Lairon quase roxo. Sexo, masculino. Nível, 32. Tipo, aço mais rocha. Habilidade, cabeça de pedra. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, investida do dragão, cabeçada, armadilha de rochas, grito, golpe corporal. Movimentos básicos, investida, endurecer, tapa de lama, cabeçada, tarra metálica, tumba de pedra, proteger, rugido, deslizamento de pedra, derrubar, sono metálico. Movimentos aprendidos, cabeçada de ferro, poder da terra, cauda de ferro, conco, ascensão magnética. Movimentos TM, proteger. Após evoluir com sucesso, Lairon, com a ajuda da poção de aprimoramento de qualidade, conseguiu atingir a qualidade quase roxa, entrando formalmente no nível roxo. Assim como com Combusken, ele estava em um estado intermediário entre o roxo claro e o azul escuro, uma fase de transição especial. No entanto, graças ao treinamento intenso de Caim e ao suporte de Pokéblocos feitos de materiais raros, Combusken esteve muito perto de deixar para trás o estágio quase roxo e alcançar a qualidade roxo claro. É provável que, sob os cuidados de Caim, Laron também possa alcançar a qualidade roxo claro e até mesmo aspirar a níveis de qualidade ainda mais elevados no futuro. A evolução de Aron para Lairon deixou Lavitar cheio de admiração. O pequeno Lavitar circulava animadamente ao redor de Lairon, cutucando aqui e ali, tentando avaliar o quanto ele havia mudado. A transformação de um Pokémon fofo em um feroz e imponente não só fascinou Lavitar, como também o fez sonhar acordado sobre como ele poderia ficar depois de evoluir. Tá. Larona rugiu orgulhosamente para Larvitar. Larvitar, que vinha investigando as mudanças de Laron, parou imediatamente. Ele se aproximou, virou-se e começou a vasculhar sua pequena mochila vermelha. Laron disse que estava com fome e queria comer alguma coisa. Como um bom companheiro de equipe, Larvitar não podia ignorar o pedido. Após procurar por um instante, ele retirou um diamante. Laron abriu a boca, sinalizando para Larvitar jogar aquilo lá dentro. No entanto, Larvitar olhou para o tamanho do diamante em sua mão e, em seguida, para a boca de Lairon após a evolução. Parecia que o diamante era pequeno demais para satisfazer aquele apetite. Sem outra escolha, Larvitar vasculhou sua bolsa e encontrou mais 3 diamantes. Junto com o primeiro, ele jogou os 4 na boca de Lairon.
Estalo. Crocante. Lyron os devorou alegremente, enquanto Lavitar, sentindo a leve diminuição no peso de sua mochila, suspirou com uma suave tristeza. Ele come mais do que eu, pensou Lavitar com resignação. Rindo, Caim deu um tapinha na cabeça de Lavitar e tirou um punhado de diamantes, enchendo novamente a mochila do pequeno. Imediatamente, os olhos de Lavitar brilharam de alegria, transformando-se em pequenas luzes crescentes. Após comer os diamantes, Lyron recuperou um pouco de energia. No entanto, os efeitos colaterais da poção de melhoria de qualidade ainda persistiam, então ele precisaria descansar adequadamente nos próximos dias. Cain recolheu Lyron para sua Pokébola e libertou Politoed para acompanhá-lo. Em uma área com concentrações tão altas de energia do tipo fogo, a presença de Politoed ajudou a aliviar um pouco o calor. Lá, assim que Larvitar terminou de ajustar sua mochila, ele levantou a cabeça e apontou para algo do outro lado do rio de lava. Caim seguiu o gesto de Lavitar e também viu. É a silhueta do Quilava que eles estavam perseguindo. O Quilava estava parado na entrada de uma pequena caverna. Voou para Caim por um instante antes de se abaixar e desaparecer no túnel. Caim apertou os olhos. Ele hesitou por um instante, mas não estava pronto para desistir. Já que tinham chegado tão longe, precisavam não só procurar os ingredientes para a poção de aprimoramento de qualidade, como também explorar aquele lugar misterioso. Caim lançou uma Pokébola, invocando Figon. Assim que Figon apareceu, o bater de suas asas aliviou consideravelmente o calor sufocante. Caim pegou Lavitar e saltou para as costas de Figon. Combusken saltou agilmente, enquanto Politoed foi temporariamente recolhido para sua Pokébola para ser invocado novamente assim que chegassem ao outro lado do rio de lava. Irado por Caim, Figon voou pelos ares. Embora acostumado ao calor escaldante do deserto, nem mesmo Figon jamais havia experimentado temperaturas como essas, secado por lava fluindo. O ar quente que subia do rio de lava era como o interior de um forno, e Caim e sua equipe eram a comida sendo preparada. A temperatura da lava ultrapassou os 1000 graus. Era surpreendente que lava pudesse sobreviver em tal ambiente. No entanto, além de lava, Caim também avistou vários Lugma e Macarbos se movendo pela lava. Para os Pokémon cujas temperaturas internas ultrapassavam a própria lava, este lugar era como uma piscina refrescante. Boas de lava explodiam ocasionalmente, liberando rajadas de ar quente que podiam causar queimaduras graves na pele humana em contato. Por sorte, Caim usava um traje de proteção e seus poderes psíquicos para manter uma barreira ao seu redor. Mesmo assim, sua roupa íntima estava encharcada de suor devido ao calor extremo. Pare aqui. Quando o Figun estava sob o centro do rio de lava, Caim deu a ordem para parar. O sistema havia disparado um alerta. Rocha camisinha encontrada. Desde que entrou nessa área, o sistema vinha funcionando em segundo plano, constantemente procurando os materiais que Caim precisava. Finalmente, nas profundezas da lava, encontraram um dos ingredientes essenciais para a criação da poção de aprimoramento de qualidade de combustível, a rocha carmesim. Uma análise preliminar indicou uma probabilidade de 90% de que a rocha fosse o material necessário. A rocha estava submersa em lava e Caim não fazia ideia de como extraí-la. A área também estava repleta de macaco, vários deles quase de nível de elite, tornando-a ainda mais perigosa. Sistema, mostre a localização exata, ordenou Caim, mantendo a calma apesar da situação tensa. O sistema projetou um mapa tridimensional diante de seus olhos, indicando a localização precisa da rocha Carnesimo. Ela estava bem no fundo da lava. Dentre os Pokémon de Caim, apenas o Magmotar recém-capturado parecia capaz de tentar tal feito. Caim decidiu voar em direção a um local seguro na margem do rio e elaborar um plano. Lusk, antes que Caim pudesse dar uma ordem, Combusken deu um passo à frente e falou com firmeza. Ele queria experimentar ele mesmo. Caim olhou para Combusken, surpreso. Ao contrário de Magmotar, Combusken não estava adaptado a ambientes de lava. Tem certeza disso? Perguntou Caim. Combusken assentiu com a cabeça, sério e determinado. Após um breve silêncio, Caim concordou. Muito bem. Zoukin, apareça e esteja pronto para ajudar, disse ele, lançando outra Pokébola e invocando Zoukin. Capítulos 837 a 836. O item desaparecido. Zoukin, use energia psíquica e energia do tipo água para criar uma camada protetora sob o corpo de Combusken. Tente obter um efeito isolante térmico, instruiu Caim ao Zoukin que acabara de sair de sua Pokébola. Zoukin compreendeu imediatamente as palavras de Caim. Seus olhos começaram a brilhar com energia psíquica, enquanto correntes de água rodopiavam ao seu redor.
Em um ambiente como esse, Sokin conseguia controlar a água sem dificuldade devido à sua habilidade e poder. Primeiro, criou uma fina camada de energia psíquica seguida por uma membrana de água envolvendo completamente Kombuskin. Kombuskin, siga minhas instruções para prosseguir. Você não sabe onde o item está, então preste atenção às minhas orientações, disse Caim seriamente, voando para Kombuskin. Quando Kombuskin sugeriu a ideia, Caim não o impediu porque podia ver a determinação em seus olhos. Sendo o único Pokémon do tipo Fogo na equipe de Caim, ele era o candidato mais adequado para a tarefa. Além disso, seu nível não era muito alto, o que impediria que o macaco próximo percebesse como uma ameaça caso ele entrasse na lava. Se Caim tivesse optado por fazer com que Zolking usasse energia psíquica para extrair o item diretamente, haveria o risco de o macaco interpretar isso como uma ameaça e responder com hostilidade. Isso poderia agitar o magma, e o objeto que eles procuravam poderia desaparecer sem deixar vestígios. A camada que Zolkin criou ao redor de Combusken foi projetada para ser autônoma. Uma vez aplicada ao Pokémon, a conexão com Zolkin seria cortada, eliminando qualquer sensação potencial de ameaça que o macaco pudesse detectar. O Pokémon assentiu firmemente antes de saltar diretamente para o magma. Ain usou telepatia para manter contato com Combusken enquanto o sistema projetava um modelo tridimensional, mostrando sua posição exata. Ele guiou o Pokémon passo a passo em direção ao item. Caim permaneceu vigilante o tempo todo. Se percebesse que Combusken não suportaria mais o calor, ordenaria imediatamente a Zolkin que o retirasse do magma, abandonando a busca em prol da segurança de Combusken. A segurança sempre foi a prioridade máxima. Isso também serviria como um teste para Combusken. Felizmente, o Pokémon não demonstrou nenhum sinal de medo. Suas pernas e braços fortes permitiam que ele se movesse rapidamente pela lava. Os Zugma e Macaco ao seu redor não fizeram nenhuma tentativa de impedi-lo, pois não percebiam nenhuma ameaça em um Pokémon comum do tipo fogo. A camada de água foi a primeira a desaparecer, evaporando quase completamente segundos após entrar em contato com o magma. A camada de energia psíquica, meticulosamente preparada por Zolkin, resistiu um pouco mais. No entanto, quando Combusken finalmente pegou o item, a camada psíquica também desapareceu, pois não tinha fonte de energia para sustentá-la. A partir daquele momento, começou o verdadeiro julgamento de Combusken. O magma, agora sem a proteção de qualquer camada protetora, tocou seu corpo diretamente e suas penas começaram a chamuscar instantaneamente, adquirindo uma tonalidade amarela queimada. Apesar do calor escaldante, Combusken não parou de se mover. Ele rolou e, em seguida, se impulsionou em direção à superfície com toda a sua força. Uma das mãos apertava firmemente o objeto, uma massa macia e quente, enquanto a outra o ajudava a se impulsionar para a frente. Suas pernas não paravam de se mover, como se ele estivesse nadando. Combusken, se você não aguenta mais, use proteger imediatamente, disse Caim por telepatia. Se Combusken usasse o movimento Protect, Tolkien estaria pronto para resgatá-lo naquele instante, minimizando o risco de ferimentos graves. No entanto, Combusken rejeitou mentalmente a sugestão de Caim e prosseguiu com determinação. Embora a distância não fosse grande, o magma fazia com que cada movimento parecesse um imenso desafio. As penas de Combusken estavam agora completamente enroladas devido ao calor, mas, ao mesmo tempo, ele sentia uma densa energia do tipo fogo entrar por cada poro, fluindo para dentro de seu corpo. Seu corpo parecia estar mudando, inchando ligeiramente, embora ele não conseguisse dizer se era apenas uma ilusão. Além disso, o objeto em suas mãos começou a pulsar como se fosse um coração. Da massa vermelha que ele segurava, finos filamentos de energia fluíram através da pele de Combusken e para dentro de seu corpo. Uma sensação de queimação percorreu seu corpo, mas logo desapareceu. Surpreendentemente, o calor do magma pareceu diminuir, atingindo um nível que Combusken conseguia suportar. Até mesmo suas penas pararam de chamuscar. Quando estava prestes a alcançar a superfície, Combusken deu um salto poderoso e rompendo do magma. Zolkin usou sua energia psíquica para capturá-lo imediatamente. Magma ainda escorria do corpo de Combusken, mas não havia sinais de queimaduras em sua pele. Caim olhou para Combusken com espanto. Embora claramente tivesse sentido a dor que Combusken suportou ao entrar em contato com o magma, agora ele parecia perfeitamente bem. Com um sorriso, Combusken estendeu as mãos, mostrando o objeto que havia recuperado. No entanto, ao verem isso, tanto Caim quanto Combusken ficaram surpresos. O que antes era uma esfera macia do tamanho de um punho agora havia encolhido para pelo menos um décimo do seu tamanho original e se transformado em uma pele vermelha, sólida e brilhante. A rocha carmesim.
Caim assentiu com a cabeça enquanto olhava para a pedra e confirmava com o sistema que se tratava de fato do item correto. No entanto, Combusken pareceu um tanto confuso. Por meio da telepatia, ele explicou a Caim o que havia acontecido. O objeto havia mudado de forma enquanto ele o segurava. Quando Caim analisou os dados de Combusken novamente, percebeu que certas mudanças haviam ocorrido, todas elas positivas. Pokémon Combusken roxo claro. Sexo masculino. Nível 32. Tipo: fogo mais combate. Habilidade: aumento de velocidade. Item segurado: nenhum. Movimentos de ovo, explosão de chamas, agilidade, último recurso, finta. Movimentos básicos: arranhão, rosnado, brasa, ataque de areia, bicada, chute duplo e investida de chamas, ataque rápido, aumentar o volume. Movimentos aprendidos: onda de calor. Movimentos TM, proteger. O sistema indicou que sua qualidade, anteriormente quase roxa, agora era claramente roxa clara. Embora essa descoberta já fosse esperada, o tempo necessário para alcançá-la foi drasticamente reduzido. Além disso, Combusken subiu de nível, passando do Tinta e 1 para o Tinta e 2, e sua força geral melhorou significativamente, tanto em energia quanto em condição física. No entanto, Caim notou algo estranho. O brilho do mensageiro do sol, o item que Combusken carregava, não estava mais listado entre seus itens equipados. Será que se fundiu com o corpo dele? Se sim, os efeitos devem ser ainda maiores, pensou Caim. Sistema, monitore quaisquer alterações no corpo de Combusken, ordenou Caim, mantendo-se alerta. Fim do capítulo. Capítulos 838-837, o espaço desértico. Eles finalmente chegaram ao outro lado da zona de magma e alcançaram a entrada da caverna. O tamanho da caverna era até um pouco menor do que Caim havia imaginado. É grande o suficiente para um Quilava passar facilmente, mas para Caim entrar seria bastante difícil. No momento em que Caim estava prestes a estender a mão para explorar o interior da caverna, os 5 caracteres em seu pulso direito começaram a piscar repentinamente. Uma frase surgiu em sua mente. Há algum espaço estranho aqui? Murmurou Caim para si mesmo enquanto lia as palavras. Isso significava que o lugar onde Quilava havia entrado não era exatamente essa caverna visível na superfície, mas sim um espaço estranho. Um espaço misterioso dentro do Monte Shimei. Além disso, de acordo com as informações transmitidas pelo Zunon, esse espaço não parecia ser uma dimensão alternativa, mas sim um espaço independente, algo semelhante às zonas interiores do Monte Piri. Um lugar que normalmente não pode ser alcançado ou tocado. Caim estendeu novamente a mão direita, tocando a parede à sua frente. No instante em que as letras em seu pulso brilharam, ele não sentiu nenhuma barreira e sua mão a atravessou. No entanto, usando apenas a mão esquerda sem canalizar energia alguma, ele tocou somente uma parede de rocha sólida. O mundo Pokémon estava realmente repleto de lugares estranhos como este. Cada lugar por onde Caim passava parecia esconder um desses mistérios. Sem mais hesitar, ele decidiu entrar com seus Pokémon para dar uma olhada. Se fosse um lugar pequeno, ele o exploraria rapidamente e sairia, pois o que procurava poderia estar lá dentro. Por outro lado, se o local fosse maior do que o esperado, talvez houvesse coisas mais interessantes para descobrir. Talvez até mesmo alguns recursos valiosos estejam escondidos lá dentro. Assim que se decidiu, Caim agiu sem demora. Mesmo que conseguisse capturar apenas alguns Cyndaquil ou Quilava, já teria valido a pena. Quanto a como Quilava conseguiu atravessar essa membrana, Caim não tinha certeza, mas supôs que fosse porque esses Pokémon pertenciam àquele espaço. Depois de sair, eles podiam simplesmente retornar. Afinal, o pequeno buraco na entrada da caverna era tão estreito que claramente não levava a um túnel de verdade. Naquele dia, Caim já havia capturado o Magmutar com a habilidade Corpo de Chamas, um Pokémon excelente para incubação de ovos. Se ele quisesse experimentar criar iniciais de alta qualidade, um Quilava também seria uma boa opção. Embora a forma final da linha evolutiva de Quilava não se destacasse muito em que os outros iniciais, e os iniciais de Johto em geral não fossem particularmente distintos, eles ainda eram iniciais, e isso tinha valor. Eles não devem ser subestimados. Com seus Pokémon e sob a orientação do Zunou, Caim atravessou o estranho espaço. Era como atravessar uma película seca e invisível. Quando abriu os olhos novamente, encontrou-se em um vasto deserto que se estendia até onde a vista alcançava. Existiam algumas cadeias montanhosas rochosas espalhadas pela região, mas nenhum sinal de vegetação verde. Era um espaço completamente desolado.
Talvez este espaço tenha sido originalmente repleto de vida e recursos, mas com o tempo, a falta de conexão com o mundo exterior o transformou em um deserto. Caim inclinava-se mais para esta segunda teoria. Afinal, nenhum Pokémon criaria um espaço intencionalmente apenas para transformá-lo em um deserto. Mesmo os Pokémon que habitam desertos precisam de fontes de água para sobreviver. Caim supôs que o recurso mais escasso naquele espaço é, sem dúvida, a água. Ele pediu a Soulkin que colocasse um marcador psíquico na área e então começou a caminhar em direção ao deserto. Do lugar onde estava, parecia outro mundo. Ele não conseguia ver nenhuma fronteira, e nem mesmo o lugar por onde havia entrado era visível sem a ajuda do Zunou. A paisagem era composta apenas de areia e montes dispersos de rochas de vários tamanhos. Aí não planejava explorar todo o espaço. Capturar alguns Sindacuil ou Quilava seria suficiente. Na areia, ele podia ver pegadas de Quilava. No entanto, enquanto seguia essas pegadas, Caim percebeu algo mais. Pegadas humanas. Ele parou, surpreso ao ver aquelas marcas. Havia claros vestígios de botas humanas, embora ligeiramente desbotadas. Outras pessoas já estiveram aqui antes. E não faz muito tempo. Este espaço não tinha vento nem sol, o que significa que a areia não se deslocava e as pegadas podiam permanecer intactas durante bastante tempo. No entanto, qualquer atividade como a movimentação de um quilava poderia apagar parcialmente esses rastros. Embora estivessem um pouco desfocadas, as pegadas das botas eram inconfundíveis. Se fosse apenas um espaço estranho, não visitado há séculos, Caim não teria demonstrado muito interesse. Mas as pegadas humanas mudaram tudo. Sistema, analise essas pegadas e registre-as para determinar mais detalhes, ordenou Caim. Análise concluída. Com base nas pegadas restantes, estima-se que pelo menos 10 pessoas estiveram aqui, informou o sistema. Caim estreitou os olhos ao receber essa informação. 10 ou mais pessoas entrando em um lugar como este. Será que é a equipe Magma? O quartel-general da equipe Magma não ficava longe do Monte Shinei. A Aliança não sabia disso, mas Caim sabia. Mesmo assim, ainda não era o momento certo para enfrentar a equipe Magma diretamente. No entanto, parecia que eles não conseguiam ficar quietos, sempre buscando atenção. Será que este espaço tem alguma coisa a ver com Groudon? Perguntou-se imediatamente Caim. Se a equipe Magma enviou tantas pessoas para cá, certamente está relacionado ao Groudon. Caim não pôde deixar de se sentir intrigado. No passado, sua falta de poder o fazia evitar tais assuntos, mas agora, com sua força crescente, ele se sentia mais confiante para explorar e correr riscos. O líder da equipe Magma, Maxie, não era um estrategista tão astuto quanto Giovanni. Embora poderoso, Maxie não inspirava o mesmo respeito ou medo que Giovanni. Aina ainda se lembrava de como Giovanni conseguia enfrentar um Mewtwo totalmente evoluído diferente, um nível de poder que colocava Giovanni entre os mais fortes do mundo. Maxie, por outro lado, provavelmente era apenas um pouco mais forte que um membro da Elite 4 ou mais ou menos do mesmo nível. Além disso, a equipe Magma ainda era uma organização em crescimento, que ainda se mantinha nas sombras. Interessante. Mas primeiro vamos ver se há um ninho de Sindacuil por aqui, murmurou Caim com um leve sorriso. Fim do capítulo. Capítulos 839-838. Eles me agradecerão. Caim ainda refletia sobre o motivo inicial de sua chegada, Quilava. Desde o princípio, seu objetivo era capturar alguns Quilava ou Sindacuil e ver se conseguiria criar Pokémon de qualidade superior. Contudo, deparar-se com aquele lugar misterioso foi completamente inesperado. Caim decidiu seguir o rastro deixado pelo túnel que Quilava havia feito, caminhando lentamente para o interior do deserto. Enquanto se movia, pediu a Larvitar que apagasse cuidadosamente seus rastros, para não deixar nenhum vestígio de sua presença. Afinal, se alguém já havia cometido o erro de ser descoberto, Caim não iria repeti-lo. Ao prosseguir, percebeu que aquele lugar era muito maior do que imaginar. Apesar de estar em um ambiente árido, não era desprovido de vida. Ao longo do caminho, ele viu vestígios de Pokémon adaptados à vida no deserto, hipopótas descansando sob a areia para evitar o calor, e pegadas de Sandshrew e de Burr que haviam passado por ali recentemente. Ficou claro que os Pokémon locais já haviam se adaptado para sobreviver nessas condições. Quanto à água, embora escassa, devia haver uma fonte escondida, pois seria impossível para esses Pokémon continuarem vivendo aqui sem ela. Caim seguiu as pegadas dos Quilava até um amontoado de rochas negras que, de longe, pareciam pequenas. Mas, ao se aproximar, descobriu que o tamanho real dessas formações rochosas era consideravelmente maior do que o esperado.
Embora o ambiente fosse predominantemente árido, Caim notou que o lado sombreado das rochas apresentava manchas úmidas, sinais da presença de água. Além disso, o solo sob as rochas não era areia seca, mas uma mistura de terra úmida. Era provável que aquele solo contivesse o sustento necessário para os Pokémon locais, embora fosse preciso instinto para localizá-lo. Os rastros de Kilava desapareceram naquele ponto. Caim olhou para Larvitar e Combusken, que o acompanhavam, e notou que ambos pareciam enérgicos. Apesar de caminharem pelo deserto, não demonstravam sinais de cansaço. Ele até percebeu algo curioso em Larvitar, parecia animado, como se o ambiente lhe fosse familiar. Larvitar, você consegue sentir se há Pokémon dentro desses pedras? Perguntou Caim com um sorriso, querendo testar seu parceiro. Larvitar ficou um pouco surpreso com a pergunta, mas fechou os olhos e se concentrou. De seus pés, uma fina serpente de areia começou a se formar, deslizando em direção a uma pequena abertura nas rochas, estreita demais para um humano passar. Caim havia perguntado em tom de brincadeira, mas ver Larvitar agindo daquela maneira o impressionou. Ele não esperava que Larvitar fosse capaz de controlar a areia do deserto daquele jeito. Seria essa a habilidade inata de um futuro Tiranitar. Enquanto isso acontecia, um leve brilho vermelho começou a emanar do fragmento da armadura de Groudon que Caim havia guardado na mochila de Larvitar. Embora quase invisível, uma fina linha de energia fluiu da peça em direção a Larvitar, que pareceu não perceber. Após um instante, Larvitar abriu os olhos e assentiu. Ele podia sentir a presença de Pokémon ali dentro. Além disso, sentia uma estranha e familiar conexão com aquele lugar, como se o deserto o acolhesse. Então, você pode tentar trazê-los para fora? Perguntou Caim. Larvitar assentiu novamente e fechou os olhos. Momentos depois, uma coluna de fogo irrompeu do buraco. Busk. Combusken reagiu instantaneamente, correndo para frente e desferindo um soco direto no fogo. Embora as chamas fossem intensas, Combusken não hesitou, dissipando-as com facilidade. Graças ao seu treinamento e resistência aprimorada, o calor do fogo não causou danos significativos. Ain recuou enquanto esperava que os Pokémon de dentro emergissem. Ele não teve que esperar muito. Depois de se afastar um pouco mais, viu um grupo de Pokémon saindo do buraco. Entre eles estava o Kilava que Cain vinha seguindo, mas claramente não era o líder. Na frente do grupo estava um Tifozion que parecia ser o protetor dos outros. Pokémon, Tifozion verde. Sexo, feminino. Nível, 39. Tipo, fogo. Habilidade, chão. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, ataque de chamas, explosão de chamas. Movimentos básicos, erupção, duplo gume, bola giroscópica, investida, o ar malicioso, cortina de fumaça, brasa, ataque rápido, roda de chamas, enrolar na defesa, veloz, carga de chamas. Golpes aprendidos, juramento de fogo, golpe na garganta, soco de fogo. Movimentos TN, nenhum. Aim percebeu que aquela Tifozion não era particularmente talentosa, mas seu gênero chamou sua atenção. Tifozion fêmeas eram raras, já que essa espécie normalmente tinha uma porcentagem maior de machos. Observando a dinâmica do grupo, ficou claro que o Kilava macho que ele estava seguindo era provavelmente seu parceiro, e atrás deles estavam três pequenos Cyndaquil, provavelmente seus filhotes. Caim examinou rapidamente todos os Pokémon, mas não encontrou nenhum talento excepcional. O maior entre os Cyndaquil tinha um potencial decente para ver de escuro. Mesmo assim, Caim não ficou desapontado. Desde o início, seu objetivo era capturar esses Pokémon para reprodução. Parece que eles não estão bem por aqui. Caso contrário, aquele Kilava não teria saído em busca de comida. Ele provavelmente encontrou a saída enquanto procurava suprimentos. Por que você não vem comigo? Posso lhe prometer comida à vontade, disse Caim com um sorriso gentil, como se estivesse falando consigo mesmo ou com o Pokémon. Mas, em vez de gratidão, ele foi recebido com outra rajada de fogo de Tiflosion. Exagerando, murmurou Caim, dando um passo para trás. Então, lançou outra Pokébola, chamando Politoed. Politoed apareceu bem a tempo de enfrentar as chamas que se aproximavam. Sem hesitar, contra-atacou com um poderoso jato de água, extinguindo completamente o fogo. O momento em que a água e o fogo colidiram marcou o início da batalha. Caim ordenou que Combusken e Larvitar atacassem Tifozion e Kilava. Ele se sentiu culpado por atacar na frente das crianças. Não. Caim estava convencido de que, ao capturá-los, estava oferecendo-lhes uma vida melhor. No futuro, eles entenderão, pensou Caim com um leve sorriso. Eles me agradecerão. Capítulo 840-839 Groudon. Meia hora depois, Caim tinha mais 5 Pokébolas em suas mãos.
Ele havia capturado o Tifusion e seu parceiro, o Quilava, junto com seus 3 filhotes Cyndaquil. Embora esses Pokémon tivessem passado por uma experiência difícil naquele dia, Caim estava convencido de que eles teriam uma vida melhor no futuro. Eles vão me agradecer, pensou ele, satisfeito. Caim assentiu com um sorriso satisfeito com o resultado. Foi uma boa colheita. Com o tempo, isso poderia se tornar uma fonte constante de Pokémon iniciais do tipo fogo. Além disso, ter um Pokémon com a habilidade Corpo de Chamas acelerou bastante a reprodução, permitindo obter resultados em menos tempo. Mesmo assim, começar com apenas 5 Pokémon para construir algo grande exigiria paciência. Mas era melhor do que nada. Pelo menos temos algo com que começar, disse Caim para si mesmo, buscando motivação. Lá. De repente, Larvitar puxou a perna da calça de Caim, apontando para um ponto distante com uma expressão séria. Caim seguiu a direção que Larvitar apontava e, através do ar nebuloso do deserto, conseguiu distinguir uma montanha imponente no horizonte. Embora não conseguisse dizer se era puramente uma formação rochosa ou se havia alguma vegetação, era evidente que Larvitar sentia algo especial naquele lugar. Você está dizendo que sente como se algo estivesse te chamando daquela montanha? Perguntou Caim, usando telepatia para se comunicar com seus Pokémon. Lá, Larvitar confirmou com um aceno firme de cabeça. Ao entrarem naquele lugar, Larvitar não demonstrara nenhuma reação em particular. Mas, após a batalha contra Tifusion e sua família, aquela sensação surgiu repentinamente, como se algo ou alguém lhe tivesse enviado um sinal. Caim franziu a testa, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Monte Chaminé. Equipe Marum. Larvitar sente algo. Espera. Larvitar sente algo. Caim pensou e logo percebeu um detalhe crucial. Eles estavam naquela área há algum tempo, mas Larvitar só começou a sentir essa conexão depois da batalha. Isso significava alguma coisa. Caim imediatamente se agachou e abriu a mochila vermelha de Larvitar. Ele enfiou a mão lá dentro, procurando por algo específico, e logo encontrou. Mas o que viu o chocou. O fragmento da armadura de Gildon, que normalmente tinha o tamanho da palma da mão, agora estava muito menor, tendo encolhido para metade do seu tamanho. Caim verificava regularmente aquele fragmento especial para garantir que Larvitar não o estivesse absorvendo muito rapidamente, o que poderia causar uma reação violenta. Em sua última verificação, logo após a evolução de Lairon, o fragmento estava em perfeitas condições, praticamente intacto. Larvitar vinha absorvendo esse fragmento muito lentamente até então. No entanto, nesse curto período no deserto, metade do fragmento desapareceu. Não pode ter simplesmente se desintegrado, pensou Caim. Larvitar deve tê-lo absorvido. Caim colocou a mão em Larvitar e pediu ao sistema que realizasse uma varredura completa de seu corpo em busca de quaisquer anormalidades. Larvitar olhou para Caim com curiosidade. Larvitar, você ainda sente alguma coisa daquela montanha? Lá. Larvitar primeiro balançou a cabeça, depois assentiu lentamente. Ainda existe alguma coisa, embora mais fraca e diferente, não é? Caim estreitou os olhos, intrigado. Isso está ficando interessante. Eldon. Ou algo relacionado a ele. Caim começou a entender por que a equipe Magma havia demonstrado tanto interesse naquele lugar. Será que eles estavam procurando algo relacionado a Gildon? Se fosse esse o caso, ele precisava proceder com cautela, especialmente se alguém poderoso como Maxi estivesse envolvido. Embora Caim não tivesse Maxi em alta consideração, ele sabia muito bem que não tinha a menor chance em um confronto direto. Enquanto Caim ponderava sobre isso, o sistema concluiu a varredura de Larvitar e exibiu os resultados. A densidade corporal aumentou novamente. A espessura e a dureza de sua armadura também melhoraram. Mas o mais notável é: a energia do tipo Terra dentro dele cresceu significativamente. Parece até estar acelerando sua evolução, observou Caim. Não foram observados sinais negativos no Larvitar. Todas as mudanças apontavam para uma melhoria significativa. Incrível. Nesta expedição ao Monte Shimei, Laron evoluiu, com Busquin aprimorou seu potencial e agora Larvitar está absorvendo rapidamente o fragmento da armadura de Gildon, fortalecendo seu corpo. Isso está indo melhor do que o esperado. Aí guardou o fragmento restante da armadura de volta na mochila de Larvitar e a fechou cuidadosamente. Claramente, aquele lugar estava acelerando o processo de absorção. Com seu talento já excepcional, Larvitar poderia atingir níveis impressionantes quando terminasse de absorvê-la. Embora o céu permanecesse limpo, Caim concluiu que era hora do almoço. Ele encontrou um lugar tranquilo e isolado, trouxe seus Pokémon e preparou uma refeição simples para eles. Meus Pokémon são a razão pela qual consigo continuar neste mundo, pensou Caim. Mesmo em situações de emergência, ele sempre priorizava o bem-estar deles.
Além disso, não havia necessidade de peça no momento. A equipe Magma já estava ali há algum tempo, o que significava que ainda não haviam alcançado seu objetivo. Intervir muito cedo poderia colocar Caim em perigo, especialmente se ele se deparasse com um membro de alto escalão da equipe Magma. Enquanto comiam, Caim elaborou um plano para se aproximar da montanha sem chamar a atenção da equipe Magma, garantindo que conseguiria o que queria sem problemas desnecessários. Após o almoço, com uma estratégia preliminar em mente, Caim retomou sua jornada. Ele manteve Lavitar, Combusken e Politoed fora de casa, seus três Pokémon que mais precisaram de treinamento. Embora Lavitar estivesse em um nível relativamente baixo, aquele deserto parecia ser seu território natural. No entanto, Caim decidiu não envolvê-lo muito em batalhas por enquanto, já que subir de nível poderia desencadear uma evolução prematura. Lavitar havia alcançado o nível 28 e, se subisse para o nível 29, poderia evoluir a qualquer momento. Aí não queria que isso acontecesse antes de encontrar a membrana da Terra, um recurso vital para completar a poção de aprimoramento de qualidade. Não vou sacrificar o futuro dele por ganhos de curto prazo, pensou Caim. À medida que avançavam em direção à montanha, Caim notou pegadas humanas espalhadas. Algumas haviam sido apagadas, provavelmente devido à atividade de Pokémon na região. Eles também encontraram vários oponentes pelo caminho, mas Caim manteve Larvitar fora das lutas, deixando Tabal para Combusken e Politoed. Fim do capítulo. Capítulo 841-840, o Mea. Após 3 dias de viagem, Caim e seus Pokémon finalmente se aproximaram da imponente montanha. Foi exatamente como diz o ditado: veja a montanha e morra de exaustão antes de alcançá-la. Aí não se atreveu a invocar seus meios de transporte mais chamativos, como o Figon, devido ao seu tamanho. Embora não fosse incomum ver um Figon por aqui, um carregando alguém nas costas seria muito suspeito. Quando ainda estavam longe da montanha, ele conseguia usá-lo com certa facilidade, mas agora que estavam perto, precisava ser ainda mais cauteloso e evitar chamar a atenção. Mesmo ao enfrentar Pokémon selvagens, Caim optava por evitá-los, impedindo qualquer confronto que pudesse gerar ruído e alertar a equipe Magma. Somente ao chegar à base da montanha ele percebeu quão alta ela realmente era. No entanto, essa montanha era diferente das que ele havia encontrado antes, que eram feitas inteiramente de rocha. Se essa montanha fosse feita inteiramente de rocha, seria impossível que atingisse tal altura. Se ele soubesse que a montanha e seus arredores eram tão vastos, não teria agido com tanta cautela. Nas últimas noites, Caim aproveitou o tempo para terminar de preparar a poção que melhoraria a qualidade de Combusken. A pedra vermelho sangue que ele havia encontrado revelou-se ser realmente a rocha carnesino. Após o sistema analisar a poção resultante, nenhuma anomalia foi detectada. No entanto, ainda era um mistério o que eram aqueles fluidos viscosos que haviam desaparecido antes da rocha se solidificar, como Combusken havia mencionado. Durante as batalhas ao longo desses 3 dias, Caim controlou deliberadamente o crescimento de Lavitar, mantendo no nível 28. Embora parecesse estar perto de alcançar o nível 29, a energia dentro dele ainda estava altamente concentrada. De acordo com os cálculos do sistema, não levaria mais de 10 dias para atingir o próximo nível. Além disso, o fragmento da armadura de Groudon que Lavitar carregava em sua mochila havia encolhido novamente. Embora a taxa de absorção não fosse tão rápida quanto antes, ainda era consideravelmente maior do que em condições normais. Caim estava ponderando se não seria prudente remover o fragmento por um tempo para evitar a absorção excessiva. Quanto a Combusken, Caim não tinha intenção de limitar seu crescimento. Como a poção que aprimorava suas qualidades estava pronta, Combusken estava em condições de evoluir. Atualmente, Combusken havia alcançado o nível 34. Embora Larvitar se sentisse ansioso ao ver os outros Pokémon melhorando tão rapidamente, sabia que Caim ainda não havia terminado de preparar o necessário para ele. Perder essa oportunidade seria um arrependimento para toda a vida, então só lhe restava suportar a espera em silêncio. Em todo caso, sempre poderia se consolar comendo mais diamantes. Após 2 dias de repouso, Lairon finalmente se recuperou dos efeitos colaterais da poção que melhorava a qualidade. No terceiro dia, Lairon já acompanhava Caim. O ambiente atual era praticamente o terreno ideal para Lairon. No entanto, como Caim havia reduzido a frequência das batalhas no último dia, Lairon não subiu de nível. Após evoluir, Lairon estava principalmente se adaptando ao seu novo corpo. Embora sua força e outras habilidades tivessem melhorado significativamente, também havia sofrido um declínio em certas áreas, como velocidade e agilidade. Nesse momento, Lairon era mais comparável a um tanque pesado.
Para consolo de Larvitar, finalmente havia outro Pokémon que o superava em peso. No entanto, isso também foi um tanto desencorajado, pois o apetite de Lairon havia aumentado consideravelmente. Agora, Larvitar hesitava em compartilhar suas reservas de comida com Lairon. Simplesmente não foi suficiente. Toda vez que via a enorme boca de Lairon, Larvitar sentia uma dor inexplicável no coração. Felizmente, Caim já havia aceitado o peculiar hábito de Larvitar de acumular comida. Depois que Larvitar terminava de comer, Caim sempre reabastecia seus suprimentos. Afinal, aqueles diamantes eram destinados tanto a Larvitar quanto a Lairon. Se eles pudessem comê-los, era melhor que o fizessem. Os resultados foram evidentes. Caim já havia interagido com o Lairon de Steven no passado. Quando o viu pela primeira vez, o nível daquele Lairon era superior ao do Lairon atual de Caim. No entanto, em termos de estrutura física e resistência da armadura metálica, o covil de Steven não se comparava ao de Caim. Este foi o efeito sutil, porém significativo, do consumo de diamantes a longo prazo. Caim ficou satisfeito com esses resultados, embora a velocidade com que os recursos estavam sendo consumidos fosse alarmante. Felizmente, ele havia obtido recentemente uma grande quantidade de recursos, o que lhe permitiu manter esse ritmo. No entanto, as pequenas reservas de diamantes coletadas na ilha mítica já haviam sido consumidas em mais da metade por esses dois glutões. Caim não pôde deixar de pensar que havia subestimado o apetite daqueles dois Pokémon. Era crucial ajudar os Kabinka a expandir sua colônia o mais rápido possível. Caso contrário, Larvitar e Lairon poderiam ficar sem comida. Larvitar, você consegue sentir com mais clareza agora? Perguntou Caim. Ah. A resposta de Larvitar foi imediata. Agora ele sentia tudo com total clareza. Dentro dessa montanha havia algo de que ela precisava. E não apenas uma coisa. Caim decidiu recolher seus Pokémon e invocou Antifou e Zokin. Enfrentar a equipe Magma exigia Pokémon fortes e confiáveis. Ponchkou sobrevoe a área e verifique se há humanos por perto. Se vir alguém, evite ser detectado, instruiu Caim. Então ele se virou para Zokin. Zokin, coloque marcadores psíquicos em todos os lugares que alcançarmos e use seus poderes para nos proteger com uma barreira. Dessa forma, reduziremos as chances de sermos descobertos. Gat e o tio Antifou assentiu com a cabeça e alçou voo para o céu. A gema vermelha na cabeça de Zolkin brilhava, formando uma fina membrana psíquica que envolvia Caim e a si mesma. Isso não só ajudava a evitar ruídos desnecessários, como também ocultava qualquer cheiro que outros Pokémon pudessem detectar. A equipe Magma estava em uma posição visível, enquanto Caim permanecia escondido. Isso lhe dava espaço para manobrar. Se a situação fosse inversa, Caim não teria outra escolha a não ser fugir. Eles avançaram lentamente montanha acima. Sem a cobertura das árvores, era mais fácil serem descobertos. No entanto, também proporcionava um campo de visão mais amplo, facilitando a detecção de inimigos. Enquanto caminhava, Caim refletia sobre o que a equipe Magma poderia estar procurando. Depois de tantos dias, eles ainda não tinham ido embora. Isso deixava apenas duas possibilidades: ou eles não haviam encontrado o que procuravam, ou haviam sido completamente aniquilados. Em ambos os cenários, Caim precisava agir com cautela. Após caminhar um pouco, Caim percebeu algo estranho. Em uma rocha coberta de musgo, havia um símbolo esculpido, o Mer. A julgar pelo estado da gravura, parecia ser recente. Esse símbolo era exclusivo da equipe Magma, aparecendo inclusive em seus uniformes. O símbolo Mea veio de Goldon em sua forma primordial, representando o conceito de ômega, uma designação especial. A equipe Magma não estava procurando pelo Goldon comum, mas sim por sua forma primordial, o lendário Pokémon do tipo Terra e Fogo, uma divindade entre as divindades de nível 1. Fim do capítulo.